Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir, Sêneca. Vivemos em um mundo acelerado, onde as vozes externas gritam mais alto do que nossos próprios pensamentos. Somos bombardeados por opiniões, distrações e expectativas que tentam nos moldar de acordo com um padrão que nem sempre faz sentido para nós. Perdemos tempo nos preocupando com o que os outros pensam, nos comparando com quem mal conhecemos e buscando validação em coisas que estão fora do nosso controle. Mas o estoicismo nos ensina algo fundamental: a mudança verdadeira começa de dentro para fora. Os estoicos acreditavam que a chave para uma vida plena e significativa está na nossa capacidade de focar no que realmente podemos controlar: nossos pensamentos, nossas escolhas e nossas atitudes diante da vida. Sêneca nos lembra que uma vida bem vivida não é medida pela quantidade de anos que passamos aqui, mas pela qualidade da atenção que damos a nós mesmos e ao que é essencial. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores estoicos, escreveu em suas meditações que devemos nos blindar contra as distrações e nos dedicar ao aperfeiçoamento do nosso caráter, pois é nisso que reside a verdadeira liberdade. Mas será que é possível, no mundo de hoje, desligar-se da correria e concentrar-se em si mesmo? Como aplicar essa filosofia em um cotidiano onde o tempo parece escapar pelos dedos? Para entender isso melhor, imagine a história de alguém que, como muitos de nós, passou grande parte da vida focado no externo, até que um momento decisivo o obrigou a olhar para dentro e redescobrir seu próprio caminho. Ele passou anos vivendo para os outros. Cada decisão, cada escolha, cada pensamento era moldado pelo que esperavam dele. Desde cedo, ensinaram-lhe que sucesso era sinônimo de aprovação, que felicidade era algo que se encontrava na validação alheia. E assim, como tantos outros, ele seguiu o caminho que parecia certo, trabalhou incansavelmente, buscou reconhecimento, construiu uma imagem sólida diante do mundo. Mas, no silêncio das noites solitárias, quando as luzes se apagavam e os aplausos se calavam, algo dentro dele sussurrava: e você? Onde você está no meio de tudo isso? O questionamento começou como um incômodo leve, um pensamento passageiro que ele ignorava com a distração do dia a dia. Mas, com o tempo, o vazio se tornou inescapável. A vida que construíra parecia cada vez mais como uma prisão invisível. Ele possuía tudo o que fora ensinado a desejar, mas, estranhamente, sentia-se mais perdido do que nunca. Foi então que, quase por acaso, encontrou um velho livro com páginas amareladas pelo tempo. Nele, palavras de um imperador romano pareciam falar diretamente com sua alma. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Afaste-se das distrações. Concentre-se em si mesmo. Ao Marco Aurélio. Ele releu essas palavras inúmeras vezes, como se nelas houvesse uma resposta que ele sempre soubera, mas nunca tivera coragem de encarar. E, pela primeira vez, permitiu-se perguntar: quem sou eu quando ninguém está olhando? O que realmente quero? O que está dentro do meu controle? A jornada que se seguiu não foi fácil. Ele percebeu que, por muito tempo, entregará sua paz nas mãos dos outros. Cada crítica o abalava, cada elogio o exaltava. Seu ânimo oscilava conforme as circunstâncias externas, como uma folha ao vento. Mas, inspirado pela filosofia estoica, começou a construir algo diferente, um senso de direção que vinha de dentro. Parou de buscar validação onde não havia substância. Aprendeu a dizer não para aquilo que o afastava de sua essência. Substituiu a necessidade de agradar pela vontade de ser autêntico. Descobriu que a verdadeira liberdade não estava em conquistar mais, mas em precisar de menos. E, pouco a pouco, começou a sentir algo que há muito não sentia: serenidade. Aos olhos do mundo, ele não parecia muito diferente. Mas dentro dele, tudo havia mudado. Ele não era mais um escravo das expectativas externas. Agora, caminhava com firmeza, pois sabia que a única aprovação que realmente importava era a de sua própria consciência. E você? Está vivendo para si mesmo ou para os outros? Está construindo sua vida sobre seus próprios princípios ou apenas seguindo o fluxo? Talvez seja hora de parar, silenciar o barulho externo e olhar para dentro. Pois a mudança que você busca não está lá fora, ela sempre esteve dentro de você. Aprenda a dizer não. Desde tempos imemoriais, o ser humano tem buscado aceitação. Vivemos em sociedades que nos ensinam, desde a infância, que ser agradável, solícito e sempre disponível é uma virtude. O medo de decepcionar, de ferir sentimentos alheios ou de ser excluído faz com que, muitas vezes, carreguemos fardos que não nos pertencem. Mas a verdade, como ensinam os estoicos,
é que dizer sim para tudo não é um sinal de bondade ou compaixão. É, muitas vezes, um sintoma de fraqueza, de falta de clareza interna e, acima de tudo, de um profundo desconhecimento do que realmente importa. Epicteto nos lembra: se você quer progredir, deve estar disposto a parecer insensato e tolo aos olhos dos outros. Isso porque o progresso verdadeiro requer renúncias. Cada vez que dizemos sim a algo que não nos serve, estamos, na verdade, dizendo não para nós mesmos. Estamos abrindo mão de nosso tempo, de nossa energia e, o mais grave, de nossa autenticidade. Dizer não é um ato de coragem. É reconhecer que nossa vida é limitada e que cada escolha tem um custo. Quando aceitamos convites por culpa, quando assumimos responsabilidades que nos sobrecarregam ou quando permitimos que outras pessoas ditem nossas prioridades, estamos, na verdade, fugindo de nossa própria liberdade. Os estoicos acreditavam que a verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos a todo momento, mas sim em fazer o que é correto e essencial. E, muitas vezes, isso significa dizer não. No entanto, a dificuldade em dizer não não está apenas no medo de desagradar. Ela também reside na ilusão de que podemos fazer tudo. Em um mundo que glorifica a produtividade e o excesso de compromissos, aprendemos que estar sempre ocupado é um sinal de sucesso. Nos sobrecarregamos de tarefas, encontros e obrigações, acreditando que quanto mais fizermos, mais seremos valorizados. Mas Sêneca adverte: não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Cada sim impensado nos rouba momentos preciosos que poderíamos dedicar àquilo que realmente importa, nosso crescimento, nossa paz e nossos verdadeiros propósitos. Aqueles que aprendem a dizer não com firmeza e tranquilidade são os que dominam a arte de viver. Eles entendem que não precisam se justificar ou se desculpar por protegerem seu tempo e sua energia. Eles sabem que um não dito com respeito e convicção é, na verdade, um sim para algo maior, a serenidade, a clareza e a liberdade de escolha. Mas como aprender essa habilidade tão essencial? Primeiro, é necessário reconhecer o valor do próprio tempo. Imagine que sua atenção é um recurso raro, como o ouro. Você não sairia distribuindo ouro a qualquer um, não é? Da mesma forma, seu tempo deve ser tratado com o mesmo zelo. Cada vez que dizemos sim sem pensar, estamos entregando um pedaço precioso de nossa vida a algo que pode não merecer. Em seguida, é fundamental compreender que não devemos temer a reação dos outros. Muitas pessoas hesitam em negar pedidos porque temem ser vistas como egoístas ou insensíveis. Mas, na realidade, aqueles que nos respeitam de verdade entenderão e aceitarão nossas decisões. E aqueles que se ressentem do nosso não nunca valorizaram nosso tempo de verdade. Como Marco Aurélio escreveu: a opinião dos outros é um reflexo deles, não de você. Dizer não também é um exercício de disciplina. Nos dias de hoje, somos bombardeados com infinitas oportunidades e distrações. Redes sociais, convites para eventos, inúmeras possibilidades de entretenimento. Mas aquele que deseja se tornar mestre de sua própria vida precisa aprender a filtrar. Cada escolha deve ser analisada sob a luz de uma pergunta simples, mas poderosa: isso contribui para o meu crescimento e bem-estar? Se a resposta for não, então a decisão também deve ser um não. A verdade é que dizer não não é apenas sobre recusar algo. É um ato de autoafirmação, de respeito próprio e de clareza interior. É compreender que você não está neste mundo para agradar a todos, mas sim para viver de acordo com seus valores e prioridades. Ao final do dia, a vida é feita das escolhas que fazemos. O que aceitamos e o que recusamos molda nosso destino. Se queremos uma vida de significado, precisamos aprender a proteger aquilo que é mais valioso: nossa energia, nossa paz e nosso tempo. Que possamos, então, seguir o conselho dos estoicos e aprender a dizer não com serenidade, sabendo que cada recusado abre espaço para aquilo que realmente importa. O que está sob seu controle? Em um mundo onde tantas forças externas parecem ditar os rumos da vida, onde o caos do acaso se entrelaça com nossas decisões e ações, poucos param para refletir sobre o que verdadeiramente controlam. A inquietação da mente humana frequentemente se fixa no que está além de seu alcance, nas palavras dos outros, nas circunstâncias que se impõem sem aviso, nos caprichos da fortuna e nas oscilações do destino. Mas a grande verdade, aquela que os sábios da antiguidade compreenderam e nos legaram, é simples e profunda. Não controlamos o que acontece ao nosso redor, mas sempre temos controle sobre como reagimos a isso. Epicteto, o escravo que se tornou filósofo,
Ensinava que a chave para a serenidade está em distinguir aquilo que podemos controlar daquilo que não podemos. Ele nos alertava que sofrimento e angústia nascem da tentativa frustrada de governar o que nunca esteve em nosso poder. Podemos tentar agradar a todos, podemos desejar que a vida nos trate com gentileza, podemos querer que os outros reconheçam nosso valor ou que os eventos sigam exatamente como planejamos, mas nenhuma dessas coisas está verdadeiramente sob nosso controle. O tempo passará, as pessoas terão suas próprias opiniões, a sorte oscilará, e se não aprendermos a aceitar essa realidade, viveremos como folhas ao vento, sacudidos pelas tempestades de um destino imprevisível. A verdadeira liberdade começa quando compreendemos que nosso poder está naquilo que acontece dentro de nós. Você não controla as palavras que alguém diz, mas controla como as recebe. Você não controla se será rejeitado, mas controla se permitirá que essa rejeição o defina. Você não controla os desafios que surgem, mas controla como enfrentará cada um deles. Há uma força imensa nessa compreensão, um poder inabalável em alguém que para de tentar comandar o incontrolável e começa a se tornar mestre de si mesmo. Muitos vivem aprisionados pelo que não podem mudar. Sofrem por pessoas que não correspondem aos seus sentimentos, lamentam oportunidades que se fecharam, remoem erros do passado como se pudessem reescrevê-los com o pensamento. Mas a vida se move para frente, indiferente aos nossos arrependimentos. A única coisa que nos pertence de fato é o agora, a decisão que tomamos neste instante, o modo como escolhemos agir e pensar. Isso é nosso. Isso é o que define quem somos. Há uma grande paz em aceitar que nem tudo depende de nós. Quando entendemos isso, paramos de lutar contra o inevitável e começamos a usar nossa energia para transformar o que realmente importa. Ao invés de se preocupar se alguém gosta ou não de você, pergunte-se se você está sendo alguém de quem você mesmo se orgulha. Em vez de tentar controlar todas as variáveis de uma situação, concentre-se em como você pode responder da melhor maneira possível ao que surgir. A dicotomia do controle, ensinada pelos estoicos, não é um convite à passividade. Não significa aceitar tudo sem resistência, mas sim direcionar sua força para o que realmente pode ser mudado. Significa entender que reclamar do frio não o aquece, mas buscar um abrigo sim. Significa perceber que amaldiçoar a chuva não a impede de cair, mas escolher como lidar com ela faz toda a diferença. O mundo continuará sendo o que sempre foi, imprevisível, cheio de altos e baixos, repleto de situações fora do nosso alcance. Mas o modo como vivemos dentro desse mundo depende apenas de nós. Controlamos nossas ações, nossos pensamentos, nossas escolhas. E ao compreendermos isso, encontramos um poder que ninguém pode nos tirar. O perigo de viver para os outros. Desde cedo, somos ensinados a buscar aprovação. A expectativa de pais, professores, amigos e até mesmo de desconhecidos parece guiar cada escolha que fazemos. Vivemos cercados por olhares que julgam, por opiniões que pesam sobre nossos ombros, por um desejo silencioso, e muitas vezes inconsciente, de sermos aceitos, admirados, compreendidos. Mas há um perigo sutil nessa necessidade de validação, um risco silencioso que poucos percebem até que seja tarde demais. Ao moldarmos nossa vida em função dos outros, nos afastamos de nós mesmos. Sêneca advertia que nada é mais valioso do que nosso próprio tempo, e ainda assim, muitos gastam suas vidas tentando corresponder às expectativas alheias. Quantos sonhos foram deixados de lado por medo do julgamento? Quantas decisões foram tomadas apenas para evitar desagradar alguém? Quantas pessoas passaram anos, décadas até, vestindo máscaras que não lhes pertenciam, vivendo histórias que não eram suas? O problema de viver para os outros é que nunca seremos suficientes. Não importa o quanto tentemos agradar, sempre haverá alguém insatisfeito, sempre haverá novas expectativas a cumprir, sempre haverá uma nova cobrança, uma nova crítica. Se nos preocupamos demais com o que pensam de nós, nos tornamos prisioneiros de um tribunal invisível, onde o veredicto nunca será definitivo. E o mais cruel desse tipo de prisão é que suas grades não são visíveis. Elas estão nas concessões que fazemos, nos sim que dizemos quando queríamos dizer não, nos caminhos que seguimos mesmo quando tudo dentro de nós grita que deveríamos ir na direção oposta. Aos poucos, nos afastamos de nossa essência, deixamos de escutar nossa própria voz. Mas qual é o preço disso? O preço é a frustração, a ansiedade de quem sente que está vivendo uma vida que não lhe pertence. O preço é acordar um dia e perceber que todos os sonhos que importavam foram trocados por aprovação passageira. O preço é nunca se sentir completo, porque sempre falta algo,
e esse algo é você mesmo. Os estoicos nos ensinam que a opinião dos outros não define nosso valor. Epicteto dizia que não devemos nos preocupar com o que não controlamos, e a forma como os outros nos veem está além do nosso poder. Podemos ser bons, corretos, íntegros, e ainda assim ser mal interpretados. Podemos agir com bondade e mesmo assim encontrar ingratidão. Se nossa felicidade depende da validação externa, estaremos sempre à mercê do imprevisível, como um barco sem leme levado pelas marés. Viver para si mesmo não significa ser egoísta. Significa ter coragem de seguir sua própria verdade. Significa olhar para dentro e perguntar: o que eu realmente quero? O que faz sentido para mim? Significa aprender a se libertar das expectativas que lhe foram impostas e construir uma vida que seja sua. Aqueles que vivem em função dos outros acabam, no final, por não viver de verdade. Porque viver de verdade é ter a coragem de ser quem você é, sem medo do julgamento, sem precisar da aprovação de ninguém. Quem segue esse caminho pode encontrar resistência, pode enfrentar críticas, pode até perder algumas pessoas pelo caminho. Mas, em troca, ganha algo inestimável: a própria liberdade, a ilusão da validação externa. Desde os primeiros anos de vida, aprendemos a buscar aprovação. Um sorriso de um pai, um elogio de um professor, um reconhecimento de amigos, tudo isso molda nosso comportamento e nos ensina, sutilmente, que ser aceito é sinônimo de estar no caminho certo. Crescemos acreditando que nosso valor depende do olhar dos outros, como se fossemos apenas reflexos, existindo não por nós mesmos, mas pelo que os outros enxergam em nós. Essa busca incessante pela validação externa nos aprisiona em um ciclo de dependência emocional. Trabalhamos incansavelmente para atender expectativas que nem sempre são nossas, para sermos vistos como bem-sucedidos, admirados ou desejáveis. Corremos atrás de curtidas, elogios, promoções, aplausos, mas, por mais que consigamos, nunca parece suficiente. O vazio persiste, a insegurança continua, e um medo silencioso nos assombra, o medo de não sermos aceitos. Os estoicos nos alertam sobre essa armadilha. Epicteto nos lembra que aquilo que está fora de nosso controle não deve ser fonte de preocupação. A opinião dos outros, por mais tentador que seja buscá-la, não é algo que possamos controlar. Podemos agir da maneira mais correta e ainda assim ser criticados. Podemos nos esforçar para sermos amados, mesmo assim, sermos rejeitados. Se nossa felicidade depende da aceitação alheia, estaremos sempre vulneráveis, como uma folha ao vento, levados de um lado para o outro pelo humor e pelas opiniões voláteis dos outros. A verdade é que a validação externa é uma ilusão. Não importa o quanto tentemos, jamais conseguiremos agradar a todos. Cada pessoa enxerga o mundo através de suas próprias lentes, influenciadas por suas experiências, crenças e preconceitos. O que para um é virtude, para outro pode ser defeito. O que para alguns é sucesso, para outros é futilidade. Se vivemos com o objetivo de conquistar a aprovação dos outros, nos condenamos a um jogo sem fim, onde as regras mudam constantemente e o prêmio nunca é suficiente. Mas se a validação externa é uma ilusão, o que devemos buscar? A resposta está dentro de nós. A única aprovação que realmente importa é a nossa própria. O sábio não se preocupa com aplausos, mas com sua própria integridade. Ele age de acordo com seus princípios, não para ser admirado, mas porque acredita no que faz. Ele não precisa de reconhecimento para saber que está no caminho certo, sua consciência é seu guia. Isso não significa ignorar completamente o que os outros pensam. O feedback pode ser valioso, e a convivência social exige um certo grau de adaptação. Mas há uma diferença entre considerar a opinião alheia e ser escravizado por ela. Devemos ouvir os outros, mas sem que isso nos defina. Devemos aceitar elogios, mas sem que isso nos encha de vaidade. Devemos receber críticas, mas sem que isso destrua nossa autoestima. A liberdade verdadeira surge quando deixamos de depender da validação externa. Quando encontramos nosso próprio valor, independente da aprovação ou rejeição dos outros. Quando seguimos nossa jornada com confiança, sabendo que nosso propósito não está nas palmas das mãos de terceiros, mas dentro de nós mesmos. Quem vive para agradar os outros nunca será livre. Quem busca incessantemente a aceitação nunca encontrará paz. Mas quem aprende a se validar por si mesmo descobre algo raro e poderoso, a tranquilidade inabalável de quem não precisa de permissão para ser quem é. A qualidade dos seus pensamentos define sua vida. Nossos pensamentos moldam nossa realidade.
Não são os acontecimentos em si que determinam nossa felicidade ou sofrimento, mas a forma como os interpretamos. O mundo exterior é um reflexo do que carregamos internamente. Se nossos pensamentos são caóticos, nossa vida será caótica. Se cultivamos a clareza e a serenidade dentro de nós, experimentaremos essas mesmas qualidades em nosso cotidiano. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio escreveu: "A vida de um homem é aquilo que seus pensamentos fazem dela." Essa ideia simples, mas poderosa, nos revela uma verdade fundamental. Tudo o que sentimos e experimentamos passa pelo filtro da nossa mente. Quando enfrentamos dificuldades, podemos encará-las como fardos insuportáveis ou como desafios que fortalecem. Quando somos criticados, podemos interpretar isso como um ataque pessoal ou como uma oportunidade de crescimento. Quando algo não sai como planejamos, podemos nos desesperar ou simplesmente aceitar e nos adaptar. A diferença não está nos fatos, mas na forma como os encaramos. Imagine duas pessoas presas na mesma tempestade. Uma entra em pânico, amaldiçoando a chuva, revoltada com o destino, sentindo-se vítima de uma injustiça. A outra, em silêncio, aceita a realidade, encontra abrigo e espera pacientemente. A tempestade é a mesma, mas a experiência de cada uma delas é completamente diferente. Isso porque seus pensamentos, e não a tempestade em si, definem como vivem aquele momento. Se queremos mudar nossas vidas, precisamos começar mudando a qualidade de nossos pensamentos. Devemos observar aquilo que passa por nossa mente com atenção e disciplina. Quantas vezes nos afundamos em preocupações inúteis, em cenários catastróficos que nunca se concretizam? Quantas vezes desperdiçamos energia revivendo erros do passado ou temendo o futuro? Quando não temos controle sobre nossa mente, ela nos arrasta para lugares sombrios, nos enche de dúvidas, medos e ansiedades. Epicteto nos lembra: os homens são perturbados, não pelas coisas, mas pela visão que têm delas. Isso significa que a fonte do nosso sofrimento raramente está na realidade objetiva, mas nas histórias que contamos a nós mesmos sobre ela. Um revés financeiro pode ser visto como uma tragédia ou como um recomeço. Um relacionamento que chega ao fim pode ser interpretado como uma perda irreparável ou como uma libertação. A vida nos apresenta os fatos, mas somos nós que damos significado a eles. Por isso, é essencial cultivar pensamentos de qualidade. Isso não significa viver em uma ilusão de otimismo ingênuo, mas desenvolver uma perspectiva mais racional, mais centrada no que realmente importa. Devemos treinar nossa mente para não reagir automaticamente aos estímulos externos, mas para avaliar cada situação com sabedoria. Isso exige prática e vigilância constante. Um exercício poderoso é questionar nossos próprios pensamentos. Sempre que um pensamento negativo surgir, pergunte-se: isso é realmente verdade? Muitas vezes, perceberemos que nossas preocupações são exageradas ou baseadas em premissas falsas. Outras vezes, veremos que estamos gastando energia com algo que está fora do nosso controle. Em ambos os casos, podemos substituir esses pensamentos nocivos por outros mais produtivos. Outra prática essencial é a gratidão. Quando focamos no que nos falta, cultivamos um estado mental de escassez e frustração. Mas quando treinamos nossa mente para reconhecer o que já temos, desenvolvemos um estado de contentamento e abundância. Há sempre algo pelo qual ser grato, a própria oportunidade de estar vivo, de aprender, de evoluir. Além disso, devemos cercar nossa mente de influências positivas. Os livros que lemos, as conversas que temos, as pessoas com quem passamos tempo, tudo isso alimenta nossos pensamentos. Se estamos constantemente expostos a pessimismo, fofocas e superficialidade, nossos pensamentos seguirão esse padrão. Mas se buscamos conhecimento, reflexão e boas companhias, nossa mente se tornará mais forte e mais clara. A verdadeira liberdade começa na mente. Quem controla seus pensamentos, controla sua vida. Quem se deixa levar por pensamentos negativos e destrutivos, vive como um escravo das próprias emoções. A escolha está em nossas mãos. Podemos continuar vivendo no caos mental ou podemos treinar nossa mente para encontrar paz, foco e direção. No fim, não são os eventos externos que determinam nosso destino, mas a forma como os enxergamos. Como Marco Aurélio nos ensina, nossa vida é aquilo que nossos pensamentos fazem dela. Se queremos uma vida melhor, precisamos começar pelo que cultivamos em nossa mente. O silêncio como ferramenta de transformação. Em um mundo onde as vozes externas competem pela nossa atenção a cada instante, o silêncio tornou-se uma rara preciosidade.
A sociedade moderna nos exige que estejamos constantemente conectados, que nossa mente esteja sempre ativa, pronta para responder, agir e reagir. No entanto, os estoicos, homens que viveram com sabedoria atemporal, compreenderam que o silêncio não é simplesmente a ausência de som, mas uma poderosa ferramenta de transformação interna. O silêncio é, para eles, a chave para a verdadeira reflexão, para o autoconhecimento e para o aprimoramento pessoal. Quando olhamos para as vidas de figuras como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, percebemos que suas jornadas rumo à sabedoria e à paz interior estavam intrinsecamente ligadas ao momento de pausa, de retirada do barulho do mundo exterior. O silêncio, para eles, não era algo a ser evitado ou temido, mas algo a ser buscado e cultivado. É nele que encontramos as respostas para as perguntas mais profundas da vida. É nele que podemos ouvir a nossa própria voz, longe das distrações e das opiniões dos outros. O filósofo grego Sócrates, por exemplo, defendia o valor da introspecção, da reflexão silenciosa. Ele acreditava que o autoconhecimento só poderia ser alcançado quando a mente estava em repouso, sem os ruídos incessantes do mundo externo. Quando Sócrates falava sobre a importância de examinar a própria vida, ele estava nos convidando a fazer silêncio dentro de nós mesmos, a desacelerar, a deixar de lado os julgamentos apressados e as respostas automáticas. Em vez de nos lançarmos em ações precipitadas ou em palavras vazias, ele nos exortava a cultivar a sabedoria através do silêncio, a buscar a verdade não no mundo à nossa volta, mas dentro de nossa própria mente. Na prática estoica, o silêncio vai além da simples ausência de som. Ele é visto como um estado de mente no qual a pessoa se liberta do tumulto interior, das preocupações, dos medos e das distrações que nos impedem de ver com clareza. Esse silêncio não é passivo, mas ativo. É um silêncio de quem está profundamente presente no momento, de quem busca ativamente entender sua própria natureza e as forças que regem sua vida. Ao nos dedicarmos a esse tipo de silêncio, começamos a perceber como somos muitas vezes governados por impulsos, emoções e reações automáticas, e como essas respostas rápidas nos afastam de nossa verdadeira essência. Quando estamos em silêncio, conseguimos perceber as sombras da nossa mente, as inseguranças que muitas vezes ignoramos. O medo, a raiva, a frustração, todos esses sentimentos ganham espaço no momento em que silenciamos o barulho externo, mais importante ainda, o barulho interno. É nesse espaço de silêncio que podemos tomar uma decisão consciente sobre como queremos responder a esses sentimentos. Em vez de reagir impulsivamente, podemos escolher responder com sabedoria, reflexão e serenidade. O silêncio também nos ajuda a compreender a verdadeira natureza daquilo que podemos controlar. Em um mundo onde estamos constantemente tentando mudar o que está ao nosso redor, o silêncio nos ensina a focar no que está dentro de nossa esfera de influência, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas escolhas. O silêncio não é apenas sobre se afastar do mundo exterior, mas sobre aprender a ouvir a voz da razão, a voz da nossa própria consciência, que muitas vezes é abafada pelo barulho constante da vida cotidiana. Quando nos permitimos um tempo de silêncio, não apenas cultivamos a serenidade, mas também cultivamos uma visão mais clara da vida. Em momentos de silêncio, somos capazes de observar as coisas de forma mais objetiva, sem a interferência das nossas emoções ou dos nossos preconceitos. A prática do silêncio nos permite ver a realidade como ela é, sem as distorções que as nossas opiniões e julgamentos impõem sobre ela. Esse processo de clareza é essencial para o crescimento pessoal, pois só podemos mudar aquilo que realmente vemos. A sabedoria estoica também nos ensina que o silêncio é uma ferramenta poderosa para lidar com a adversidade. Quando enfrentamos dificuldades, é natural que nosso primeiro impulso seja reagir, seja gritar, seja tentar resolver tudo de imediato. No entanto, os estoicos nos convidam a adotar uma postura diferente. Em vez de reagir, eles nos sugerem que façamos uma pausa, que nos permitamos o silêncio necessário para processar a situação, para refletir sobre as nossas opções e para decidir a melhor forma de agir. Ao fazer isso, não apenas evitamos respostas impulsivas, mas também ganhamos uma perspectiva mais ampla e profunda sobre a situação. Quando cultivamos o silêncio, também cultivamos a capacidade de ouvir, não apenas os outros, mas a nós mesmos. A vida moderna nos incentiva a ser sempre rápidos, a falar sempre, a dar nossa opinião sobre tudo, mas o silêncio nos ensina que às vezes a sabedoria está em ouvir mais do que falar. Ouvir é um ato de respeito, não apenas para com os outros, mas também para conosco. Quando ouvimos em silêncio,
Sem pressa de responder ou de interromper, podemos perceber nuances, sentimentos não ditos e aspectos da situação que antes poderiam passar despercebidos. No campo da transformação pessoal, o silêncio também desempenha um papel crucial. Ele nos dá a oportunidade de revisar nossas crenças, nossos valores e nossas escolhas. Muitas vezes, nossa vida está tão cheia de atividades e interações que mal temos tempo para refletir sobre as decisões que tomamos. O silêncio nos oferece o espaço necessário para essa reflexão profunda, permitindo que nos distanciemos das pressões do cotidiano e examinemos se estamos realmente vivendo de acordo com os nossos princípios mais profundos. É no silêncio que podemos fazer as pazes com o nosso passado, compreender nossos erros e ajustar nosso caminho para o futuro. Essa prática de silenciar o mundo à nossa volta e focar no nosso mundo interior não é algo que se aprende da noite para o dia. Exige disciplina, exige paciência, exige a disposição de nos confrontarmos com as partes de nós mesmos que preferiríamos ignorar. Mas, como qualquer prática que leva à verdadeira transformação, o esforço vale a pena. O silêncio não só nos ajuda a entender melhor quem somos, mas também nos permite tomar decisões mais sábias, cultivar uma paz interior duradoura e viver com mais autenticidade. Na visão estoica, o silêncio é uma virtude que nos aproxima de nossa verdadeira natureza. Ele nos ajuda a superar o tumulto da mente e do mundo, a nos concentrarmos no que realmente importa, a descobrir a sabedoria que já reside em nós. Quando nos permitimos viver em silêncio, não estamos nos afastando da vida, mas sim nos aproximando da vida autêntica e plena que os filósofos estoicos tanto buscavam. O silêncio, longe de ser um vazio, é um espaço fecundo onde a transformação verdadeira pode acontecer. Portanto, o silêncio não é apenas uma ferramenta de escape, mas um caminho de aprendizado e crescimento. Ele nos dá a oportunidade de parar e observar, de refletir e entender. Quando cultivamos o silêncio em nossas vidas, estamos, na verdade, dando a nós mesmos o presente mais precioso, o tempo e o espaço para sermos nós mesmos, para tomarmos o controle de nossa jornada e para viver com sabedoria e serenidade. Em um mundo que nunca para de falar, o silêncio se torna um ato revolucionário, uma escolha de viver de acordo com nossas próprias leis e não conforme os ditames de um mundo que insiste em nos distrair. Liberte-se da necessidade de elogios. Em uma sociedade marcada pela busca incessante de reconhecimento, o elogio se tornou uma moeda de troca poderosa. Vivemos em um mundo onde a validação externa parece ser a medida de nossa autoestima, onde as palavras de aprovação dos outros frequentemente definem nossa percepção de sucesso e valor. No entanto, ao observarmos mais de perto a filosofia estoica, descobrimos que a verdadeira liberdade e paz interior só podem ser alcançadas quando nos libertamos dessa necessidade de elogios, buscando a validação em nossa própria consciência e ações, em vez de dependermos da aprovação alheia. Os estoicos, como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, já reconheciam a efemeridade e a ilusão das recompensas externas. Para eles, os elogios não são mais do que palavras vazias que, ao contrário de promoverem nosso crescimento, nos escravizam à opinião dos outros. A busca constante por reconhecimento é uma armadilha que desvia nossa atenção das coisas que realmente importam, nosso caráter, nossa virtude e o controle sobre nossas próprias ações. Quando nos tornamos dependentes dos elogios, nos tornamos reféns das expectativas dos outros, perdendo a autenticidade e a liberdade de sermos quem realmente somos. Quando nos libertamos da necessidade de elogios, começamos a viver de acordo com nossos próprios padrões, e não com base nas expectativas externas. O elogio, por mais bem-intencionado que seja, nunca poderá preencher o vazio interior, pois ele é superficial e transitório. Ele surge do exterior, depende da percepção de outras pessoas e, portanto, está além do nosso controle. A única fonte de aprovação verdadeira vem de dentro, da nossa própria avaliação das nossas ações e da paz que sentimos ao saber que estamos vivendo de acordo com nossos princípios e valores mais profundos. Imagine, por um momento, como seria a vida se não precisássemos mais da validação dos outros. Se, ao invés de buscar incessantemente o reconhecimento, pudéssemos simplesmente agir com integridade, sendo fiéis a nós mesmos, independentemente do que os outros pensam ou dizem. Essa liberdade é algo que os filósofos estoicos constantemente enfatizavam. A verdadeira liberdade vem de dentro. Quando não precisamos mais da aprovação dos outros para nos sentirmos completos, estamos verdadeiramente livres. E essa liberdade nos permite focar no que realmente importa, no desenvolvimento da nossa virtude, na construção de um caráter sólido e na busca pela sabedoria.
Liberar-se da necessidade de elogios também nos dá uma nova perspectiva sobre a nossa relação com o sucesso e o fracasso. Muitas vezes, nos deixamos definir por nossos sucessos e fracassos, dependendo da reação dos outros para sentir que estamos no caminho certo. Quando estamos em busca constante de elogios, qualquer falha pode parecer devastadora, pois nossa autoestima está atrelada à aprovação externa. No entanto, quando somos capazes de nos desapegar dessa busca por reconhecimento, podemos experimentar o sucesso e o fracasso com maior equilíbrio. O sucesso se torna simplesmente a consequência de nossas ações virtuosas, e o fracasso é visto como uma oportunidade de aprender e crescer, não como uma ameaça ao nosso valor. Além disso, essa libertação traz um profundo sentido de paz. Quando paramos de nos preocupar com o que os outros pensam, quando não nos deixamos abalar pelas palavras de aprovação ou crítica, experimentamos uma tranquilidade que é inatingível quando estamos à mercê da opinião alheia. A paz interior não vem da validação externa, mas da nossa capacidade de agir com virtude e de aceitar quem somos, com nossas imperfeições e limitações. A verdadeira felicidade não depende de sermos reconhecidos ou elogiados, mas de sermos fiéis a nós mesmos e de fazer o bem por uma razão mais profunda do que o simples desejo de agradar os outros. Os estoicos nos lembram que a única coisa que realmente temos controle é a nossa própria mente e as nossas ações. O que os outros pensam de nós é irrelevante, pois não podemos controlar as opiniões alheias. Em vez de buscar a aprovação dos outros, devemos concentrar nossas energias em viver uma vida de virtude, um caminho onde nossos princípios guiem nossas ações, independentemente do que os outros digam. Ao fazer isso, nossa mente se torna mais forte e mais resiliente, pois ela não depende das flutuações do reconhecimento externo. Estamos em paz com quem somos, não porque os outros nos dizem que somos dignos, mas porque sabemos, de forma íntima e profunda, que estamos vivendo de acordo com os nossos próprios valores. Em um mundo cada vez mais conectado e repleto de validações instantâneas, como curtidas e comentários nas redes sociais, é fácil cair na tentação de buscar constantemente a aprovação. No entanto, o filósofo estoico nos oferece uma alternativa poderosa. A verdadeira felicidade e realização vem de dentro. Quando não precisamos mais dos elogios dos outros para nos sentirmos bem conosco mesmos, ganhamos uma independência emocional que nos torna mais resistentes aos altos e baixos da vida. O valor de nossas ações, de nossa dedicação e de nosso trabalho não deve depender da opinião dos outros, mas da nossa própria avaliação sobre o que é justo e correto. Liberar-se da necessidade de elogios também tem o poder de transformar nossa relação com o fracasso. Quando buscamos constantemente a aprovação externa, qualquer erro ou deslize pode nos desestabilizar profundamente, pois nossa autoestima está atrelada à percepção dos outros. No entanto, quando aprendemos a nos desapegar do desejo de ser elogiado, somos capazes de encarar o fracasso de maneira mais objetiva e construtiva. O fracasso se torna uma oportunidade para aprender, crescer e ajustar nossas ações, sem que ele ameace nossa dignidade ou valor como pessoa. A verdadeira coragem está em seguir nosso caminho, mesmo quando não há ninguém para aplaudir ou elogiar. O estoico sabe que o valor de suas ações não depende do reconhecimento externo, mas de sua própria integridade e caráter. A libertação dessa necessidade de elogios também tem o poder de nos tornar mais autênticos. Quando paramos de nos preocupar com o que os outros pensam, nos tornamos mais fiéis a nós mesmos e aos nossos próprios desejos, necessidades e ambições. Não precisamos mais esconder quem realmente somos para agradar os outros ou para nos encaixar em moldes impostos pela sociedade. A autenticidade surge quando nos permitimos viver conforme a nossa própria verdade, sem a preocupação constante de como seremos vistos pelos outros. Esse tipo de liberdade nos torna mais leves, pois não estamos mais carregando o peso da aprovação externa, mas caminhando com a confiança de que nossas ações são guiadas por uma razão mais profunda e significativa. Liberar-se da necessidade de elogios é, portanto, um convite a uma vida mais plena, mais autêntica e mais serena. Quando não estamos mais à mercê da opinião dos outros, podemos viver com mais liberdade, tomando decisões que são verdadeiramente nossas, e não baseadas na aprovação de terceiros. A verdadeira felicidade não vem da validação externa, mas da paz interior que encontramos quando estamos em harmonia conosco mesmos. Ao nos libertarmos dessa necessidade de reconhecimento, passamos a viver de acordo com os princípios que realmente importam, e é nesse caminho de virtude que encontramos a verdadeira realização e sabedoria. Em última análise, o estoicismo nos ensina que a verdadeira aprovação deve vir de dentro.
Não devemos buscar a validação dos outros, pois a nossa felicidade e paz interior não estão à mercê de suas opiniões. Quando somos capazes de viver de acordo com nossos próprios princípios, agindo com virtude e sabedoria, somos verdadeiramente livres. E é nessa liberdade que encontramos a verdadeira força, a verdadeira paz e a verdadeira felicidade. O valor da simplicidade. Em um mundo saturado por complexidades e distrações, a simplicidade surge como uma poderosa filosofia de vida, refletindo uma das maiores virtudes que podemos cultivar, a clareza. No campo da filosofia estoica, a simplicidade não é vista como um artifício de um estilo de vida espartano ou austero, mas sim como um princípio que reflete a harmonia entre o ser e o mundo. Para os estoicos, a verdadeira sabedoria reside em diminuir a confusão da vida, a fim de concentrar nossa energia e atenção nas coisas essenciais que realmente nos importam. A simplicidade, portanto, não é uma limitação, mas uma expansão do ser que nos permite alcançar a paz interior e viver de maneira autêntica. A vida moderna nos impõe uma constante pressão para acumular e consumir, para ter mais e ser mais. Desde a busca por bens materiais até a cobrança por conquistas sociais, o mundo em que vivemos constantemente nos lembra do que não temos e do que devemos adquirir. Porém, se olharmos atentamente para os ensinamentos dos antigos filósofos, especialmente os estoicos, podemos perceber que a busca incessante por mais é, na verdade, uma fonte de sofrimento. A simplicidade, por sua vez, nos ensina a nos contentar com o que é essencial, a dar valor ao que realmente importa e a cultivar a virtude em vez de acumular riquezas e status. Os estoicos, como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, sugerem que a vida simples é um reflexo da verdadeira liberdade. Quando nos livramos do fardo das expectativas externas e das complicações desnecessárias, alcançamos uma liberdade interior. A liberdade de ser quem somos, sem nos prender às demandas externas ou ao apego material. Como Epicteto dizia, não procure que os eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que aconteçam como acontecem, e sua vida será tranquila. Este ensinamento é um convite a abandonar a ilusão do controle sobre o mundo externo, reconhecendo que a verdadeira paz vem da aceitação da simplicidade da vida e do ser. A simplicidade, então, não é uma escolha superficial ou fútil, mas uma prática filosófica profunda. Ao viver de forma simples, começamos a questionar nossas necessidades e desejos. O que é realmente necessário para uma vida plena? A resposta, para os estoicos, está em algo que é ao mesmo tempo simples e profundo, a virtude. Em vez de perseguir a riqueza, o poder ou o prazer, devemos buscar o aprimoramento de nosso caráter e de nossa sabedoria. Isso não significa renunciar aos prazeres da vida, mas, sim, reconhecê-los em sua verdadeira proporção e não permitir que eles dominem nossa existência. A prática da simplicidade envolve uma reflexão contínua sobre o que realmente traz felicidade e o que, muitas vezes, nos distrai dela. Muitas vezes, somos tentados a acumular mais posses, mais experiências e mais conquistas, imaginando que isso nos trará felicidade. No entanto, os estoicos nos lembram que a felicidade verdadeira não vem do que possuímos, mas da nossa capacidade de viver em harmonia com a natureza e com nossa própria razão. Simplificar nossa vida é, portanto, um caminho para nos libertarmos das armadilhas do desejo e para cultivar uma paz interior duradoura. Como Marco Aurélio afirmava, a felicidade depende de nós. Além disso, a simplicidade nos ajuda a viver no momento presente. Quando nossa vida é saturada de compromissos, objetos e ambições, nossa mente se dispersa constantemente, impossibilitando-nos de aproveitar o que está diante de nós. A busca por mais coisas nos leva a um estado de constante insatisfação, enquanto a prática da simplicidade nos permite desacelerar e focar no aqui e agora. Isso não significa viver em austeridade extrema ou renunciar a tudo, mas sim adotar uma mentalidade de desaceleração, onde focamos no essencial e deixamos o supérfluo de lado. Ao simplificar nossas vidas, começamos a dar mais atenção às coisas que realmente importam, a nossa saúde, nossos relacionamentos, nosso desenvolvimento interior. Outro ponto importante sobre a simplicidade é sua relação com a autossuficiência. Ao invés de depender de validação externa, de objetos materiais ou de status social, os estoicos nos convidam a encontrar satisfação no que já possuímos. A verdadeira autossuficiência vem de dentro, da capacidade de ser feliz e completo sem precisar de mais do que aquilo que já temos. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, ensina que a maior parte dos homens não sabe o que é suficiente,
pois vivem na busca incessante por mais. Ao invés disso, a simplicidade nos ensina a contentar-nos com o suficiente, a perceber que a verdadeira riqueza está na nossa liberdade interior e não na acumulação de bens ou conquistas externas. Em nossa sociedade atual, marcada pela cultura do consumo e pelo culto à produtividade, a simplicidade é uma prática que exige coragem. Coragem para dizer não às distrações, coragem para viver de forma diferente do que é esperado pela maioria. Quando somos capazes de simplificar nossa vida, ficamos mais livres para seguir o que é verdadeiramente importante. E, paradoxalmente, quanto mais simples nossa vida se torna, mais rica ela se torna em experiências significativas e profundas. A simplicidade também se reflete em nossa comunicação e em nossos relacionamentos. Muitas vezes, complicamos as coisas com palavras desnecessárias ou comportamentos artificiais, tentando impressionar os outros ou preencher espaços de maneira superficial. No entanto, a verdadeira conexão entre as pessoas não se dá por palavras vazias ou gestos grandiosos, mas pela autenticidade e pela sinceridade. Como diz o filósofo estoico Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas sim a nossa opinião sobre elas. Ao simplificarmos nossa forma de nos expressar e nos relacionarmos, conseguimos nos conectar mais profundamente com os outros e viver de maneira mais autêntica. Portanto, o valor da simplicidade não reside apenas na redução do materialismo ou na busca por uma vida mais simples em termos de posses, mas na criação de uma vida mais alinhada com a razão, a virtude e o propósito. Viver de forma simples é viver com clareza, com propósito e com uma consciência tranquila. É viver de acordo com a natureza, entendendo que a verdadeira felicidade não vem do que possuímos, mas do que somos. Simplificar é abrir espaço para o que realmente importa, libertando-nos das pressões externas e das distrações que nos afastam de nosso verdadeiro caminho. Na simplicidade, encontramos a liberdade. Na simplicidade, encontramos a paz. Autossuficiência, o caminho para a serenidade. A autossuficiência é uma das mais profundas virtudes defendidas pelos filósofos estoicos e uma chave fundamental para a serenidade. Em um mundo que constantemente nos bombardeia com exigências externas e expectativas, aprender a ser autossuficiente, não apenas em termos materiais, mas também emocionais e espirituais, é um passo essencial para alcançar a paz interior. A verdadeira autossuficiência, na visão estoica, não se trata de uma independência egoísta ou de um afastamento da realidade, mas de uma profunda compreensão de que a verdadeira felicidade e serenidade vem de dentro de nós, e não das circunstâncias externas. Os estoicos nos ensinam que não devemos buscar a felicidade em coisas externas, como riquezas, fama ou status. Essas são fontes de prazer temporário, muitas vezes, ilusórias. A verdadeira liberdade e serenidade vem de nossa capacidade de cultivar nossa própria paz interior, independentemente das flutuações externas da vida. Como afirmou Epicteto, um dos grandes pensadores estoicos, a liberdade não é algo que nos é dado, mas algo que conquistamos por meio da força do espírito. Esse espírito forte é a base da autossuficiência, a habilidade de nos sustentarmos internamente diante das adversidades e desafios da vida. A autossuficiência começa com a aceitação de que não podemos controlar tudo o que acontece ao nosso redor. Não podemos controlar a opinião dos outros, o curso dos eventos ou o comportamento do mundo. No entanto, podemos controlar nossas reações e atitudes diante dessas circunstâncias. A serenidade, então, é uma consequência direta da autossuficiência emocional. Ao perceber que nossas reações a eventos externos são, na verdade, escolhas nossas, somos libertos da escravidão dos estímulos externos e podemos viver com mais tranquilidade. Como Marco Aurélio ensinava em suas meditações, o que está fora de nosso controle não deve nos perturbar. Essa percepção é libertadora, pois nos permite viver com mais calma e sabedoria. No entanto, a autossuficiência não significa isolamento ou desinteresse pelos outros. Pelo contrário, ela nos ensina a cultivar uma independência emocional que nos permite interagir com os outros de maneira mais saudável e equilibrada. Muitas vezes, buscamos nas relações o que não conseguimos encontrar dentro de nós mesmos, seja validação, aprovação ou apoio emocional. No entanto, quando somos autossuficientes, podemos oferecer aos outros nossa verdadeira presença, sem depender deles para nossa felicidade ou estabilidade emocional. Relacionar-se com os outros de forma autêntica e equilibrada, sem expectativas de que eles nos completem ou nos tornem completos, é uma das maiores formas de exercer a autossuficiência emocional.
A autossuficiência também está intimamente ligada à sabedoria e à razão, que são os pilares centrais da filosofia estoica. A razão nos permite discernir o que está dentro do nosso controle e o que não está, e, ao focarmos no que podemos controlar, nossas atitudes, nossas escolhas e nossas reações, nos tornamos mais serenos e equilibrados. A busca pela sabedoria, portanto, é uma busca pela autossuficiência. Quando cultivamos a sabedoria, nos tornamos capazes de tomar decisões mais racionais, sem nos deixar dominar pelos impulsos emocionais ou pelas pressões externas. Em vez de reagir impulsivamente a uma situação, podemos agir com calma, refletindo sobre a melhor forma de responder com dignidade e virtude. Em relação aos bens materiais, a autossuficiência nos ensina que não precisamos de riquezas ou posses para sermos felizes. A abundância material pode, muitas vezes, nos desviar do que é verdadeiramente importante: o cultivo da virtude, do caráter e da serenidade. O estoicismo nos ensina a viver com simplicidade e a nos desapegar do que não é essencial. Isso não significa rejeitar o conforto ou o prazer, mas entender que esses são efêmeros e que nossa verdadeira segurança não está em posses, mas em nossa capacidade de lidar com a vida de forma racional e equilibrada. Ao buscar a autossuficiência, nos tornamos mais conscientes de nossas próprias forças e limitações. A autossuficiência nos liberta da necessidade de dependência externa e nos coloca no controle de nossas próprias vidas. Mas essa autossuficiência não é um egoísmo isolado. Ela é, na verdade, uma força que nos permite contribuir para o bem dos outros de uma forma mais equilibrada. Quando não dependemos da validação ou da aprovação dos outros para nos sentirmos completos, podemos nos concentrar em fazer o bem, ajudar os outros e viver de acordo com nossos valores mais profundos. Esse é o verdadeiro poder da autossuficiência. Ela não nos torna insensíveis ou indiferentes, mas nos dá a clareza e a força para agir com sabedoria e compaixão. A autossuficiência também nos permite cultivar a resiliência diante das dificuldades da vida. Quando estamos emocionalmente dependentes de fatores externos, como o sucesso, a aprovação ou o conforto material, qualquer perda ou fracasso pode nos abalar profundamente. No entanto, ao desenvolvermos nossa autossuficiência, passamos a perceber que a verdadeira fonte de nossa paz interior não é algo que possa ser perdido ou tirado de nós. Mesmo em tempos de dificuldade, podemos encontrar serenidade em nossa capacidade de manter nossa integridade e calma diante das adversidades. Para os estoicos, a autossuficiência também está ligada à prática da virtude. Viver de acordo com a virtude é viver em harmonia com a razão e com a natureza, buscando sempre o bem em tudo o que fazemos. A verdadeira autossuficiência vem de viver de acordo com nossos princípios e valores, não importando o que os outros possam pensar ou esperar de nós. Ser autossuficiente é viver com coragem e honestidade, seguindo o caminho da virtude, independentemente das pressões externas. Em última análise, a autossuficiência é o caminho para a serenidade, pois nos permite viver em paz com nós mesmos e com o mundo ao nosso redor. Ao cultivar a autossuficiência, nos libertamos das correntes do desejo e da busca incessante por validação externa, e encontramos a verdadeira liberdade em nossa capacidade de viver de acordo com nossa própria razão e virtude. A serenidade não é uma condição externa, mas uma qualidade interna que nasce da aceitação da nossa própria natureza e da confiança em nossa capacidade de viver com sabedoria e coragem. Ao praticarmos a autossuficiência, podemos, portanto, nos tornar mais serenos, equilibrados e capazes de enfrentar qualquer desafio com calma e dignidade. A verdadeira serenidade não vem das circunstâncias externas, mas da nossa capacidade de cultivar a paz interior, sabendo que, como ensina Epicteto, a liberdade é a única verdadeira riqueza. Assim, a autossuficiência é não apenas um caminho para a serenidade, mas também para a verdadeira liberdade, a liberdade de viver de acordo com nossa própria razão e em harmonia com o mundo. Cultive o hábito da reflexão diária. A prática da reflexão diária é um dos pilares fundamentais para o cultivo da serenidade e da sabedoria na filosofia estoica. Ao longo da história, grandes pensadores, como Marco Aurélio e Sêneca, destacaram a importância da introspecção regular como meio de aprimorar o caráter e a compreensão de si mesmo. A reflexão diária não é apenas um exercício de recordar o que aconteceu durante o dia, mas uma prática profunda de questionar nossas atitudes, nossas escolhas e nossas reações. Ao refletir sobre as experiências do cotidiano, podemos ganhar clareza sobre nossas ações, aprimorar nossas virtudes e aprender com nossos erros, alcançando, assim, maior equilíbrio e controle sobre nossa vida.
No mundo moderno, onde somos constantemente bombardeados por informações e distrações, a reflexão diária se torna ainda mais necessária. Vivemos em uma era de atividade frenética, onde o tempo para pensar e para olhar para dentro de nós mesmos é cada vez mais escasso. No entanto, o silêncio e a introspecção são ferramentas poderosas para o autoconhecimento e o crescimento pessoal. Como disse o filósofo francês Blaise Pascal, toda a miséria do homem vem de uma única coisa: não saber ficar tranquilo em um quarto. A reflexão diária nos convida a desacelerar, a nos afastar do ruído externo e a dar atenção ao que realmente importa: nossa mente, nossas emoções e nossas atitudes. Refletir sobre nossas ações diárias nos ajuda a identificar padrões de comportamento que podem estar nos limitando ou nos afastando do caminho da virtude. Por exemplo, ao final de um dia, podemos questionar: como reagi às dificuldades? Minha resposta foi guiada pela razão ou pela emoção? Esse tipo de questionamento permite que observemos nossas falhas e sucessos de forma objetiva, sem julgamento, mas com a intenção de aprender e crescer. Como enfatizou Epicteto, não são os eventos que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre eles. A reflexão diária, portanto, nos oferece a oportunidade de mudar nossas opiniões e atitudes, ajustando-as para que possamos responder às situações de maneira mais sábia e virtuosa no futuro. A prática da reflexão diária também nos ajuda a cultivar a gratidão. Quando paramos para olhar para trás e considerar o que aconteceu em nosso dia, podemos perceber muitas coisas pelas quais somos gratos, mesmo nas situações mais desafiadoras. Talvez, em um dia particularmente difícil, tenhamos encontrado um momento de calma, uma pequena vitória ou uma lição importante que nos fortaleceu. A reflexão diária nos convida a reconhecer essas pequenas bênçãos, o que, por sua vez, nos ajuda a desenvolver uma atitude mais positiva e resiliente em relação à vida. Como ensinava Sêneca, a gratidão é uma virtude que nunca deve faltar. Refletir sobre as coisas boas, mesmo nos momentos difíceis, nos lembra de que sempre há algo valioso a ser aprendido ou apreciado. Além disso, a reflexão diária permite que cultivemos o autodomínio. Ao refletirmos sobre nossas ações, temos a oportunidade de avaliar se estamos agindo de acordo com nossos valores e objetivos de vida. Por exemplo, podemos nos perguntar: estou vivendo com integridade? Estou sendo honesto comigo mesmo e com os outros? Estou seguindo o caminho da virtude? Esses questionamentos ajudam a fortalecer o autocontrole, pois nos mantêm alinhados com nossos princípios, evitando que caiamos em comportamentos impulsivos ou destrutivos. A filosofia estoica nos ensina que, ao viver de acordo com a razão e a virtude, estamos criando a base para uma vida tranquila e equilibrada, livre dos excessos e das perturbações internas que nos afastam da paz. Além de promover o autoconhecimento e o autodomínio, a reflexão diária também é uma ferramenta essencial para desenvolver a resiliência. Quando refletimos sobre os desafios e obstáculos que enfrentamos ao longo do dia, podemos aprender a abordá-los de uma perspectiva mais construtiva. Em vez de nos desesperarmos ou nos lamentarmos pelas dificuldades, podemos questionar: o que essa situação pode me ensinar? Como posso responder a isso de forma sábia e serena? Ao praticar a reflexão diária, tornamo-nos mais aptos a lidar com as adversidades com calma e perspectiva, sem nos deixarmos dominar pela ansiedade ou pelo sofrimento. A resiliência nasce da nossa capacidade de aprender com as experiências, ajustando nossas reações e atitudes para enfrentar o futuro com mais confiança e serenidade. Refletir diariamente também nos ajuda a discernir o que realmente importa na vida. Em um mundo saturado de informações superficiais e distrações constantes, é fácil perdermos de vista nossas prioridades e nos deixarmos levar por desejos efêmeros. A reflexão nos permite identificar o que é essencial e nos manter focados no que realmente contribui para o nosso bem-estar e crescimento. Como disse Sêneca, não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito. A reflexão diária nos ajuda a utilizar nosso tempo de forma mais eficaz, priorizando aquilo que nos ajuda a crescer como indivíduos e a viver uma vida plena e virtuosa. A prática da reflexão diária também é uma maneira eficaz de cultivar a empatia e a compaixão. Ao refletirmos sobre nossos próprios erros e limitações, podemos desenvolver uma maior compreensão das falhas e dificuldades dos outros. A autocompaixão e a empatia são inseparáveis, pois quando nos entendemos e aceitamos, somos mais capazes de compreender e aceitar os outros em suas próprias jornadas. Isso nos permite nos conectar de forma mais profunda com as pessoas ao nosso redor, sem julgamentos ou expectativas irrealistas,
e nos ajuda a viver de maneira mais harmoniosa e generosa. Finalmente, a reflexão diária nos oferece a oportunidade de nos conectar com o que é eterno e imutável. Em meio à transitoriedade e instabilidade da vida cotidiana, é fácil esquecer que há valores permanentes e princípios universais que podem orientar nossas ações e escolhas. Ao refletirmos sobre nossas experiências diárias à luz desses valores, podemos encontrar um senso mais profundo de propósito e significado. A reflexão diária nos lembra que nossa vida não é apenas uma sequência de eventos aleatórios, mas uma jornada com propósito, em que nossas escolhas têm impacto tanto para nós quanto para os outros. A prática da reflexão diária, portanto, é uma ferramenta poderosa para o autodesenvolvimento e a serenidade. Ao reservarmos um tempo para olhar para dentro de nós mesmos, para avaliar nossas ações e atitudes, estamos dando um passo importante para nos tornarmos mais sábios, mais equilibrados e mais serenos. Como dizia o filósofo estoico Zenão de Cítio, o início de todas as virtudes é o conhecimento de si mesmo. A reflexão diária é, sem dúvida, um dos meios mais eficazes para alcançar esse conhecimento, assim, viver uma vida mais plena e virtuosa. Enfrente seus medos internos. O medo é uma das emoções mais poderosas, ao mesmo tempo, mais paralisantes que o ser humano pode experimentar. Ele se manifesta de diversas formas: medo de falhar, medo de ser rejeitado, medo da dor ou do sofrimento, medo da perda, entre outros. Essas sombras internas, muitas vezes, se escondem nas profundezas de nossa psique, influenciando nossas decisões e ações de maneiras sutis, mas profundas. O filósofo estoico nos ensina, no entanto, que o medo não é algo que deve ser evitado ou ignorado, mas algo que deve ser enfrentado com coragem e sabedoria. A verdadeira liberdade e serenidade só podem ser alcançadas quando somos capazes de olhar para dentro e confrontar nossos medos internos, desafiando-os para que possamos superar as limitações que eles impõem à nossa vida. Para os estoicos, o medo está intimamente ligado à nossa percepção daquilo que está fora do nosso controle. Em muitas situações, tememos não porque os eventos em si sejam ameaçadores, mas porque nossa mente os interpreta dessa forma. Como disse Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Ao longo da nossa vida, aprendemos a associar determinados eventos ou experiências com dor, perda ou fracasso, e isso cria um ciclo vicioso de medo que nos impede de agir ou até mesmo de tentar novas experiências. Contudo, os estoicos nos ensinam a desafiar essas percepções, a olhar para o medo com uma lente racional e a perceber que muitas das coisas que tememos não são tão ameaçadoras quanto parecem à primeira vista. Enfrentar os medos internos começa com a aceitação de que eles existem. Em um mundo que valoriza a coragem externa, muitas vezes negamos ou disfarçamos nossas fraquezas internas. No entanto, a verdadeira força não vem de esconder nossos medos, mas de reconhecê-los e enfrentá-los de frente. O primeiro passo para superar o medo é a conscientização. Precisamos identificar o que nos assusta, qual é a raiz de nossa ansiedade e como ela está moldando nossas ações. Quando tomamos o tempo para refletir sobre nossos medos, somos capazes de desmantelar os mitos e as crenças que alimentam essas emoções, libertando-nos de seu controle. A prática estoica da visualização negativa, conhecida como premeditatio malorum, é uma ferramenta poderosa nesse processo. Em vez de evitar ou negar o medo, os estoicos sugerem que devemos visualizá-lo. Devemos imaginar o pior cenário possível, não para nos desesperarmos, mas para nos prepararmos mentalmente e para nos libertarmos do poder que o medo exerce sobre nós. Marco Aurélio, um dos maiores filósofos estoicos, frequentemente refletia sobre sua própria mortalidade e as adversidades que poderia enfrentar. Ele não fazia isso para se angustiar, mas para se tornar mais resiliente diante da inevitabilidade das dificuldades da vida. Ao encarar o medo de frente, sem o filtro da negação ou da fantasia, tornamo-nos mais aptos a lidar com ele quando ele se manifesta. Enfrentar os medos internos também envolve a prática da ação deliberada. Em vez de ceder à paralisia do medo, devemos agir apesar dele. O medo muitas vezes nos leva a esperar pela hora certa, pelo momento em que nos sentiremos prontos para enfrentar o desafio. No entanto, a verdadeira prontidão só vem com a ação. Como ensina Sêneca, a vida não é curta, mas nós a tornamos curta ao adiarmos o que devemos fazer. O medo, em muitos casos, se alimenta da inação. Quanto mais adiamos enfrentar o que nos assusta, mais esse medo cresce, criando um ciclo vicioso. A única maneira de quebrar esse ciclo é agir. Mesmo que o passo inicial seja pequeno,
a ação é o antídoto para o medo. O medo também tem a tendência de distorcer nossa visão da realidade. Ele amplifica os perigos e as consequências de nossos desafios, fazendo com que pareçam maiores do que realmente são. Ao enfrentarmos nossos medos, aprendemos que, muitas vezes, o que tememos não é tão terrível quanto imaginamos. A exposição gradual ao que nos assusta pode desmistificar o medo, mostrando-nos que nossa resistência psicológica é mais forte do que pensávamos. A prática de enfrentar o medo de forma gradual, e não de uma vez só, é uma abordagem eficaz para superar suas limitações. Assim como o músculo se fortalece através do exercício constante, a mente se fortalece à medida que enfrentamos nossos medos com determinação e coragem. Outro aspecto importante ao enfrentar os medos internos é a aceitação da incerteza. O medo, muitas vezes, está enraizado no desejo de controle. Queremos controlar o futuro, as circunstâncias e as pessoas ao nosso redor, mas a realidade é que há muito pouco que podemos controlar. A verdadeira liberdade vem da aceitação dessa incerteza. Como dizem os estoicos, não podemos controlar os eventos, mas podemos controlar nossas reações a eles. Ao reconhecermos que o futuro é incerto e que não podemos prever todas as variáveis que entram em jogo, podemos libertar-nos do peso da ansiedade. O medo diminui quando aceitamos que não sabemos o que virá e que, independentemente disso, estamos preparados para lidar com o que quer que seja. É importante lembrar também que os medos internos não são necessariamente negativos. Em muitas situações, o medo pode ser uma indicação de que estamos prestes a sair da nossa zona de conforto, o que muitas vezes é necessário para o crescimento pessoal. O medo, quando bem compreendido e enfrentado, pode ser uma força propulsora, motivando-nos a nos aprimorar e a buscar nossos objetivos com mais intensidade e foco. Em vez de ver o medo como um obstáculo, podemos vê-lo como uma oportunidade para evoluir, para nos tornar mais fortes e mais resilientes. O medo é um reflexo de nossa capacidade de crescer e de nos tornar mais do que somos no presente momento. Enfrentar os medos internos também exige que reconheçamos que, muitas vezes, o que tememos está além do nosso controle e que nossas preocupações são, em grande parte, imaginárias. Ao viver no presente, sem nos perdermos em cenários futuros incertos, podemos encontrar paz. Como disse Epicteto, a preocupação com o que está fora do seu controle é fútil. A sabedoria está em focar no que está ao nosso alcance e em viver de acordo com os princípios que nos guiam, em vez de sucumbir à ansiedade e ao medo do desconhecido. Por fim, o enfrentamento dos medos internos é um processo contínuo. Não é uma tarefa que se conclui de uma vez por todas. A vida é repleta de desafios e, a cada novo desafio, um novo medo pode surgir. No entanto, à medida que praticamos a coragem e a ação deliberada, aprendemos a lidar com esses medos de maneira mais eficaz. A superação do medo é um caminho constante de autoconhecimento e autodescoberta, em que cada passo dado em direção à coragem nos aproxima de uma vida mais plena e autêntica. Ao enfrentar nossos medos internos, não apenas nos libertamos das correntes que nos prendem, mas também descobrimos o verdadeiro poder que reside dentro de nós. Como disse Aristóteles, o corajoso não é aquele que não tem medo, mas o que sabe enfrentá-lo. Portanto, a verdadeira coragem não está em evitar o medo, mas em enfrentá-lo com serenidade e sabedoria, sabendo que, ao fazê-lo, nos tornamos mais fortes e mais livres. O poder do tempo sozinho. No mundo contemporâneo, marcado por uma constante busca por interações sociais, estímulos externos e multitarefas, o tempo sozinho é muitas vezes negligenciado ou visto como um luxo desnecessário. No entanto, a prática do isolamento voluntário, longe das distrações cotidianas e das influências externas, tem um poder transformador profundo. Esse tempo solitário, longe de ser um sinal de solidão ou abandono, é uma oportunidade única para o autoconhecimento, o crescimento pessoal e a conexão com aquilo que é essencial. Ao aprender a cultivar momentos de solidão, podemos acessar um nível de profundidade interior que dificilmente seria alcançado no turbilhão da vida cotidiana. O tempo sozinho oferece uma oportunidade rara para a introspecção. Em um mundo saturado de informações e barulho, nossos pensamentos frequentemente se perdem na enxurrada de estímulos. Cada momento é preenchido com distrações, seja nas interações sociais, no trabalho, nas redes sociais ou em uma rotina diária apressada. Esse fluxo constante de informações pode nos impedir de ouvir nossa voz interior e de refletir sobre nossos próprios sentimentos, desejos e objetivos. O filósofo grego Sócrates já nos alertava: conhece-te a ti mesmo. Mas,
Para realmente nos conhecermos, precisamos de tempo e espaço para refletir sem a interferência do mundo exterior. O silêncio e a solitude fornecem o terreno fértil para essa reflexão profunda, permitindo-nos examinar nossas crenças, revisar nossas ações e alinhar nossas escolhas com nossos valores mais autênticos. O tempo sozinho nos oferece também a oportunidade de cultivar nossa capacidade de ser. Em vez de estar constantemente definindo nosso valor a partir da aprovação dos outros, o isolamento permite que nos reconectemos com nossa essência. Podemos aprender a distinguir entre o que é realmente importante para nós e o que foi imposto pelas expectativas externas. A solidão, então, torna-se um espaço onde podemos nos libertar das máscaras que usamos para agradar aos outros e redescobrir nossa verdadeira identidade. Não se trata de fugir das relações humanas, mas de desenvolver uma relação mais saudável e equilibrada conosco mesmos. Ao passar tempo sozinho, temos a chance de nos conectar com nosso próprio ser, consequentemente, melhorar nossa capacidade de estar plenamente presentes nas interações sociais quando elas ocorrem. Além disso, o tempo sozinho é uma ferramenta poderosa para a criatividade. As maiores mentes da história, desde os filósofos clássicos até os artistas mais inovadores, frequentemente se retiravam para momentos de solidão para fomentar a inspiração e a inovação. A solidão é um terreno fértil onde a mente pode vagar livremente, sem as restrições impostas por outras opiniões ou distrações. É nesse espaço que as ideias se formam, as soluções para os problemas emergem e as novas perspectivas se revelam. Quando estamos sozinhos, nossa mente não está sobrecarregada pelo julgamento alheio e, portanto, é mais propensa a explorar novas possibilidades e conexões criativas. A solidão proporciona uma liberdade mental que dificilmente encontramos em ambientes ruidosos e sociais. A prática de estar sozinho também tem um impacto significativo em nossa saúde emocional e mental. Em um mundo tão focado na performance, no sucesso e no reconhecimento social, muitas vezes esquecemos que o equilíbrio emocional só pode ser alcançado quando aprendemos a nos acolher em nossa própria companhia. O medo do isolamento, muitas vezes, está enraizado no desejo de validação externa, o que pode nos levar a relações superficiais ou a uma constante busca por aprovação. Contudo, ao aprender a estar sozinho, nos libertamos da necessidade de validação externa e nos tornamos mais resilientes emocionalmente. A solidão nos permite processar nossas emoções de forma mais eficaz, lidar com os desafios internos sem a interferência de julgamentos externos e, principalmente, estabelecer uma relação de autocuidado profundo. O poder do tempo sozinho também se reflete em nossa capacidade de cultivar a autossuficiência. A solitude não significa isolamento em um sentido negativo, mas, sim, uma oportunidade de desenvolver a habilidade de lidar com a vida de maneira independente. Ao passarmos tempo sozinhos, não só nos afastamos da pressão constante para agradar aos outros, mas também nos tornamos mais capazes de tomar decisões de forma autônoma, sem depender da validação de outras pessoas. A autossuficiência, longe de ser uma rejeição das relações, é uma condição essencial para o crescimento pessoal. Somente quando somos capazes de nos manter firmes e completos por conta própria, podemos realmente nos engajar com os outros de forma genuína e equilibrada. A solidão nos ensina que nossa paz interior não depende de fatores externos, mas da nossa própria capacidade de ser. Dentro da filosofia estoica, o tempo sozinho é visto como uma oportunidade para refletir sobre a natureza das coisas e nossa relação com o mundo ao nosso redor. Os estoicos acreditavam que a verdadeira felicidade e serenidade não estavam nas circunstâncias externas, mas em nossa capacidade de cultivar um estado de espírito resiliente e focado. Para isso, é essencial que reservemos momentos para a reflexão solitária, onde podemos observar nossa mente, entender nossos impulsos e direcionar nossas ações de acordo com a razão e a virtude. A solidão, então, é vista como uma prática necessária para cultivar a sabedoria e viver de acordo com nossos princípios mais elevados. Como disse Sêneca, é preciso ser capaz de se divertir na companhia de si mesmo para ser verdadeiramente sábio. Outro aspecto importante do tempo sozinho é a sua capacidade de nos ensinar a lidar com a solidão de uma forma positiva. Em um mundo onde a solidão é frequentemente vista como um estado a ser evitado, aprender a abraçar a solitude pode ser uma das habilidades mais libertadoras que podemos cultivar. A solidão não precisa ser associada à tristeza ou ao vazio. Ao contrário, ela pode ser um momento de crescimento profundo, onde encontramos clareza, paz e propósito. Ao aprender a estar confortável em nossa própria companhia,
eliminamos a dependência de estar constantemente cercados por outras pessoas para nos sentirmos completos. Isso nos permite viver de maneira mais autêntica, com mais liberdade e com uma maior sensação de bem-estar. O tempo sozinho também nos oferece a chance de descansar. O ritmo acelerado da vida moderna muitas vezes nos impede de desacelerar e simplesmente ser. Estamos constantemente ocupados, sempre realizando algo, seja no trabalho, nos compromissos sociais ou em nossas próprias preocupações internas. No entanto, é apenas na quietude do tempo sozinho que podemos verdadeiramente descansar, rejuvenescer e nos reconectar com nossa energia vital. A solidão nos permite parar, respirar e refletir sem pressa, o que é essencial para o equilíbrio mental e emocional. Ao dar-nos esse espaço de descanso, estamos criando as condições ideais para que possamos ser mais produtivos, criativos e focados quando voltamos ao mundo exterior. Em última análise, o poder do tempo sozinho está em sua capacidade de nos ajudar a compreender nossa verdadeira natureza. Quando nos distanciamos do ruído constante e das influências externas, somos capazes de ouvir nossa voz interior, refletir sobre nossas ações e nos conectar com nossa essência mais profunda. A solitude não é um ato de fuga, mas de autodescoberta. Ela nos permite nos libertar da necessidade de validação externa, cultivar a autossuficiência e a sabedoria, e encontrar paz em nossa própria companhia. Ao abraçar o poder do tempo sozinho, podemos experimentar uma transformação profunda e viver com mais clareza, equilíbrio e propósito. Faça menos, mas faça melhor. Em uma sociedade que constantemente valoriza a produção em massa, a velocidade e a eficiência, a ideia de fazer menos pode parecer contraintuitiva, até mesmo um desperdício. No entanto, quando olhamos para a filosofia e práticas de grandes pensadores e líderes ao longo da história, percebemos que a verdadeira excelência não reside em fazer mais, mas em fazer melhor. A proposta de fazer menos, mas fazer melhor carrega consigo uma sabedoria profunda que desafia as expectativas da sociedade moderna e nos convida a refletir sobre a qualidade do que criamos e daquilo que dedicamos nossa energia. Essa noção de menos não se refere a uma escassez ou a uma falta de ação, mas sim à busca pela eficácia, pela intenção e pela profundidade em tudo o que fazemos. Em um mundo que valoriza o acúmulo, a competição e a multitarefa, a ideia de desacelerar e focar no essencial torna-se uma prática contraintuitiva, porém profundamente libertadora. Em vez de nos perdermos em inúmeras tarefas, tentando atender às expectativas externas ou buscando uma sensação de produtividade constante, a verdadeira sabedoria reside em tomar um passo atrás, focar no que é mais importante e dedicar-se plenamente a isso. Este princípio é especialmente evidente no pensamento estoico. Os filósofos estoicos, como Sêneca e Epicteto, nos ensinaram que não podemos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, mas podemos escolher como reagir e o que priorizar em nossas vidas. Em vez de nos sobrecarregarmos com infinitas preocupações e atividades, os estoicos defendem que devemos focar no que está dentro do nosso controle e dedicar nossa energia de forma sábia e intencional. Essa reflexão sobre como escolher nossas ações de forma mais deliberada nos conduz a um caminho de maior paz interior e verdadeira realização. O conceito de fazer menos para fazer melhor também pode ser observado na prática da arte, na vida profissional e em qualquer área que envolva a criação ou a entrega de algo. Quando um artista dedica um longo período de tempo aperfeiçoando uma única peça, em vez de tentar criar uma obra atrás da outra sem profundidade ou conexão, ele está praticando a ideia de fazer melhor. A excelência na arte não está em acumular, mas em refinar e polir cada movimento, cada detalhe. Essa dedicação a um único esforço, com a intenção de aperfeiçoá-lo ao máximo, gera uma obra mais impactante e duradoura. Da mesma forma, no ambiente de trabalho, a abordagem de fazer menos, mas fazer melhor pode ser aplicada ao conceito de qualidade sobre quantidade. Em vez de nos sobrecarregarmos com múltiplos projetos ao mesmo tempo, muitas vezes não conseguimos oferecer a atenção necessária a cada um. A distração entre diversas tarefas prejudica nossa capacidade de focar e de entregar algo verdadeiramente valioso. Ao priorizarmos o essencial, focando em menos atividades, podemos dedicar nossa total atenção, recursos e energia para fazê-las de forma impecável. Isso não apenas melhora a qualidade do que fazemos, mas também nos permite atingir um nível mais alto de satisfação e de controle sobre nosso trabalho. A busca pela excelência também é refletida nas práticas de liderança e gestão. Grandes líderes, ao longo da história, não se destacaram por serem os mais ocupados ou os mais visíveis,
mas por sua habilidade em concentrar suas energias nas decisões e ações que realmente importavam. Em vez de se perderem em tarefas menores e mais superficiais, os líderes mais eficazes souberam discernir onde sua presença e ação fariam a maior diferença. Eles focaram no que era essencial para o sucesso de suas equipes e organizações, priorizando a qualidade e a profundidade nas ações em vez da quantidade. Isso não só trouxe melhores resultados, mas também inspirou aqueles ao seu redor a adotarem uma abordagem mais focada e estratégica. Essa filosofia também pode ser aplicada à vida pessoal, especialmente no que diz respeito ao modo como lidamos com o tempo e as relações. Muitas vezes, nos sentimos pressionados a manter uma agenda cheia, buscando realizar atividades que nos dão uma sensação de produtividade, mas que, no fundo, não acrescentam muito à nossa vida ou ao nosso bem-estar. Em vez de buscar a constante ocupação, podemos focar em fazer menos, mas com mais presença e atenção. Isso significa dedicar tempo de qualidade aos relacionamentos mais importantes, investir em experiências que realmente enriquecem nossas vidas, acima de tudo, aprender a nos dedicar ao que é mais valioso. A ideia de fazer menos é, assim, uma forma de desacelerar e, em vez de diluir nossa energia em múltiplos pontos, concentrar nossa força onde ela realmente importa. A ideia de fazer menos, mas fazer melhor, também pode ser aplicada ao cuidado com o corpo e a mente. Muitas vezes, buscamos constantemente novas abordagens, novos métodos e soluções rápidas para os nossos problemas, quando, na realidade, o que precisamos é de uma abordagem mais simples e mais focada. Ao invés de buscar inúmeros hábitos e rotinas que prometem melhorar nossa saúde e bem-estar, podemos adotar práticas mais fundamentadas e consistentes, mas que requerem um foco maior e mais intencional. Cuidar da mente e do corpo de forma mais estratégica, priorizando o que realmente traz benefícios duradouros, é um exemplo claro de fazer menos para fazer melhor. Na vida cotidiana, esse princípio também pode ser observado nas decisões mais simples e cotidianas. Em vez de consumir e acumular sem propósito, podemos fazer escolhas mais conscientes e deliberadas. Ao escolhermos o que consumir com maior atenção, seja em relação ao que comemos, ao que lemos, às atividades que praticamos ou aos produtos que compramos, estamos praticando o conceito de fazer menos, mas com mais qualidade e mais propósito. Cada decisão se torna uma oportunidade de focar no que realmente traz valor e significado para a nossa vida, em vez de nos perdermos nas distrações do consumo excessivo. Um ponto importante dessa filosofia é o entendimento de que, ao fazer menos, não estamos simplesmente sendo mais preguiçosos ou menos produtivos. Na verdade, o oposto é verdadeiro. Fazer menos exige mais foco, mais disciplina e mais intenção. Ao escolher deliberadamente onde colocar nossa energia e nossos esforços, estamos, na realidade, tomando decisões mais estratégicas sobre onde e como queremos investir nosso tempo e recursos. Em vez de espalharmos nossas forças por um número infinito de tarefas e preocupações, estamos fazendo escolhas mais inteligentes que, em última análise, resultarão em melhores resultados e maior realização. Além disso, o ato de fazer menos, mas com mais intenção e profundidade, também nos permite cultivar uma maior paciência e presença. A sociedade moderna, com sua ênfase na velocidade e na constante ação, muitas vezes nos força a agir rapidamente, sem tempo para refletir ou revisar nossas escolhas. Ao adotar a filosofia de fazer menos, permitimos que cada ação, cada decisão, tenha seu tempo e sua atenção adequada. Isso nos permite agir com mais sabedoria e tranquilidade, em vez de correr de um ponto a outro, buscando a próxima tarefa ou o próximo objetivo. Em última análise, a filosofia de fazer menos, mas fazer melhor nos convida a repensar nossa abordagem à vida e ao trabalho. Ao focarmos em menos, mas de forma mais profunda, podemos criar um impacto muito maior e mais duradouro. Isso nos permite viver de forma mais intencional, mais focada e mais alinhada com os nossos valores. Ao fazer escolhas mais sábias e mais deliberadas sobre onde investir nossa energia, nossa atenção e nossos recursos, criamos uma vida mais significativa e mais gratificante. A excelência não vem da quantidade, mas da qualidade do que fazemos. E, muitas vezes, menos é mais. Abandone a comparação. A comparação é um dos maiores inimigos da paz interior. Desde a infância, somos frequentemente ensinados a medir nosso valor e nossas conquistas com base no que os outros fazem ou têm. Somos incentivados a competir, a olhar ao nosso redor e a nos comparar com aqueles que parecem estar à frente ou mais bem-sucedidos.
Essa constante comparação, no entanto, gera um ciclo vicioso de insatisfação, frustração, muitas vezes, desespero. Quando olhamos para a vida e as conquistas dos outros, corremos o risco de perder de vista o que realmente importa, nosso próprio caminho e os nossos próprios valores. Viver uma vida voltada para a comparação é uma armadilha que, infelizmente, muitos de nós caímos. O problema não está em nos inspirarmos nas realizações alheias, mas sim na tendência de medirmos nossa autoestima e nosso progresso com base no sucesso de outras pessoas. A comparação cria uma falsa ideia de que existe um padrão único de sucesso, um caminho que todos devem seguir para ser considerados bem-sucedidos ou felizes. Quando nos comparamos, nos colocamos em um estado constante de competição, sempre correndo atrás de algo que não é necessariamente nosso desejo, mas o desejo imposto pelas expectativas externas. Esse hábito enfraquece nossa confiança e nossa autenticidade, pois passamos a viver uma vida que não é nossa, mas uma imitação do que os outros fazem ou conquistam. O ato de comparar é, na verdade, uma forma de negação da nossa própria individualidade. Cada pessoa é única, com suas próprias experiências, desafios e capacidades. A vida de alguém nunca pode ser um reflexo exato da nossa. As circunstâncias, as oportunidades e as lutas são distintas, e comparar-se com outra pessoa é ignorar essas diferenças fundamentais. Ao nos compararmos, deixamos de lado o entendimento de que nossas vidas são únicas e que o que para um pode ser o auge do sucesso, para outro pode ser uma jornada completamente diferente, com significados distintos. Em vez de se concentrar no que estamos construindo, a comparação nos faz olhar para o que os outros têm ou fazem, gerando uma sensação de inadequação ou fracasso, mesmo que não exista falha real em nossas próprias vidas. Além disso, ao nos compararmos constantemente, nossa felicidade se torna dependente das realizações de outros. Se alguém tem mais sucesso, mais dinheiro, ou uma vida aparentemente mais fácil, sentimos que nossa própria vida não é suficientemente boa. No entanto, essa visão distorcida não leva em consideração as lutas internas, os desafios não visíveis e as dificuldades enfrentadas por cada indivíduo. Muitas vezes, o que vemos nas redes sociais ou nos ambientes em que estamos é apenas uma versão editada da realidade, uma imagem cuidadosamente moldada para parecer ideal. Mas, por trás de cada fachada, existem inseguranças, medos e imperfeições que não são exibidos. A comparação, portanto, nos leva a uma visão superficial e incompleta da realidade. Os ensinamentos estoicos, que sempre buscaram a sabedoria e a paz interior, nos alertam para os perigos da comparação. Os filósofos estoicos como Epicteto e Sêneca nos ensinavam a focar no que está dentro do nosso controle e a abandonar a preocupação com o que está fora dele. O que os outros fazem ou possuem está além de nossa alçada, e, ao focarmos excessivamente nisso, perdemos a capacidade de agir conforme nossa própria natureza e os nossos próprios valores. O que importa, para os estoicos, é como reagimos às circunstâncias e o que fazemos com o que temos, não o que outros têm ou fazem. Em vez de olhar para os outros, devemos olhar para dentro e buscar viver de acordo com nossas próprias virtudes e nossa própria ética. A comparação é, assim, uma distração que nos desvia do caminho da autodescoberta e do autodomínio. Através da comparação, buscamos encontrar um sentido de identidade ou realização que, na verdade, deveria vir de dentro. Cada um de nós tem sua própria jornada, com seus próprios altos e baixos, e quando tentamos comparar nossa trajetória com a dos outros, acabamos ignorando as lições e experiências únicas que a nossa vida oferece. É essencial entender que o valor de uma pessoa não pode ser medido por padrões externos, mas pela forma como ela vive sua vida, pelos seus princípios, pelo seu caráter e pelas contribuições que faz para o mundo. Liberar-se da comparação é, portanto, um passo crucial para encontrar a paz interior. Quando deixamos de lado a necessidade de ser como os outros, ou de ter o que os outros têm, conseguimos olhar para a nossa vida com mais clareza e propósito. Essa liberdade nos permite focar em nossas próprias aspirações, nos nossos próprios desafios e no que é importante para nós, e não no que é importante para o mundo ou para as expectativas sociais. Quando nos libertamos da comparação, também nos libertamos da pressão externa para ser ou ter algo que não está alinhado com nossa verdadeira essência. A autocompaixão surge como um complemento importante nesse processo. Quando deixamos de nos comparar com os outros, passamos a ser mais gentis conosco. Em vez de nos criticar por não atingir padrões externos ou pela percepção de que estamos aquém de alguém, começamos a cultivar um relacionamento mais saudável com nós mesmos.
Isso não significa que devemos negligenciar o crescimento pessoal ou a busca por melhorar nossas habilidades, mas sim que devemos fazer isso de uma forma que seja autêntica e alinhada com quem realmente somos, sem nos medir constantemente em relação aos outros. A autocompaixão nos permite entender que, embora sejamos falíveis, isso não diminui nosso valor como seres humanos. Abandonar a comparação também é uma forma de reconquistar o foco. Quando estamos preocupados com o que os outros fazem, nossa mente se dispersa e nossa energia se perde em preocupações externas. Ao deixar de lado a comparação, podemos voltar nossa atenção para o que realmente importa para nós, para nossos próprios objetivos e sonhos. A comparação nos impede de seguir nossa própria jornada, desviando-nos do que realmente nos faria felizes e realizados. Quando escolhemos focar em nossa própria caminhada, conseguimos direcionar nossas energias para o que podemos controlar, aproveitando ao máximo as oportunidades e os recursos que estão à nossa disposição. Além disso, a comparação nos torna cegos para a nossa própria evolução. Cada um de nós está em um ponto diferente em sua jornada, com suas próprias conquistas, fracassos e aprendizados. Ao nos compararmos com os outros, não reconhecemos o quanto já avançamos ou o quanto ainda podemos crescer. Ao invés de olhar para o que outros têm ou fazem, devemos olhar para o quanto já conquistamos, independentemente de onde os outros estão em suas jornadas. O autoconhecimento, a reflexão e a gratidão pelo que temos e pelo que já alcançamos são muito mais valiosos do que qualquer comparação externa. Portanto, abandonar a comparação é um convite para viver uma vida mais plena, mais autêntica e mais alinhada com o que somos de verdade. Ao parar de medir nosso valor e nosso sucesso em relação aos outros, podemos finalmente focar no que é mais importante, viver uma vida que seja genuína, fiel aos nossos próprios princípios e que nos traga uma sensação de realização interna. A comparação, em última análise, é uma ilusão, uma distração que nos impede de ver a verdadeira beleza e riqueza que existem em nossa própria vida. Ao nos libertarmos dela, encontramos a verdadeira liberdade e paz interior. A verdadeira liberdade vem de dentro. Vivemos em um mundo que constantemente nos diz que a liberdade está relacionada àquilo que podemos conquistar ou adquirir, a casa dos sonhos, o carro perfeito, a liberdade financeira ou até mesmo a aceitação social. No entanto, todas essas formas de liberdade são externas, transitórias, muitas vezes, ilusórias. A verdadeira liberdade, aquela que nos permite viver plenamente, sem amarras e sem medo, vem de um lugar mais profundo, de dentro de nós mesmos. É uma liberdade que não depende de circunstâncias externas ou de aprovação alheia, mas de nossa capacidade de viver de acordo com nossa própria essência, em harmonia com nossos valores e princípios. A liberdade externa, aquela que é muitas vezes procurada de maneira desenfreada, pode ser limitada e condicional. Podemos conquistar a independência financeira, mudar de lugar, ou alcançar uma certa posição social, mas nada disso nos garante uma paz duradoura ou uma sensação de liberdade verdadeira. Essas conquistas, por mais importantes que sejam, são passageiras. Elas podem ser facilmente ameaçadas por mudanças nas circunstâncias ou por fatores que estão além do nosso controle. A liberdade externa, portanto, é frágil, pois depende de fatores que são mutáveis e incontroláveis. Já a verdadeira liberdade, a que vem de dentro, é aquela que não pode ser tirada de nós. Ela nasce da nossa capacidade de ser autêntico, de viver de acordo com nossas próprias crenças e princípios, independentemente das expectativas dos outros ou das pressões sociais. Esta liberdade não está relacionada ao que possuímos ou ao que os outros pensam de nós, mas sim à maneira como lidamos com nossas próprias emoções, pensamentos e decisões. Quando temos controle sobre nossa mente e nossa percepção, somos livres, não importa o que aconteça ao nosso redor. Os filósofos estoicos, como Epicteto, Marcos Aurelius e Sêneca, ensinavam que a verdadeira liberdade não está no mundo externo, mas no domínio da nossa própria mente. Eles argumentavam que a maior parte do sofrimento humano vem do desejo de controlar o incontrolável, as ações dos outros, as circunstâncias da vida, o futuro incerto. No entanto, o que podemos controlar é a nossa reação a esses eventos. A verdadeira liberdade, portanto, está em como escolhemos responder ao que acontece conosco. Não se trata de controlar o mundo, mas de dominar a nossa própria mente e as nossas reações emocionais. Em vez de buscarmos a liberdade em coisas externas, a verdadeira liberdade surge quando aprendemos a abandonar os desejos e medos que nos aprisionam. O desejo insaciável por mais coisas,
Mais reconhecimento ou mais status muitas vezes nos aprisiona em um ciclo de insatisfação constante. O medo do que os outros pensam de nós, o medo do fracasso ou o medo da mudança podem nos paralisar e nos impedir de viver de forma autêntica. Mas quando conseguimos olhar para dentro e questionar nossos próprios medos e desejos, podemos começar a nos libertar dessas correntes invisíveis. A verdadeira liberdade, portanto, é a capacidade de ser livre de tais influências externas. Essa liberdade interior também nos permite viver com maior serenidade. Quando somos capazes de aceitar o que está fora do nosso controle e de concentrar nossas energias nas coisas que realmente podemos mudar, experimentamos uma paz profunda. A liberdade interior é a capacidade de viver sem a necessidade constante de validação externa ou de sucesso material. Isso não significa que devemos abandonar as ambições ou os desejos, mas sim que devemos aprender a viver de forma equilibrada, sem nos deixarmos consumir pelo desejo de ter mais ou de ser mais para os outros. A liberdade interior é a liberdade de ser quem realmente somos, sem a necessidade de máscaras ou de aprovação externa. Uma das maneiras de alcançar essa liberdade interior é praticando a autossuficiência. Quando nos tornamos independentes das opiniões e expectativas dos outros, começamos a descobrir a verdadeira liberdade. A autossuficiência não significa isolamento ou indiferença, mas a capacidade de viver de acordo com nossas próprias necessidades e valores. Ela nos permite ser fiéis a nós mesmos, sem sermos dominados pelas expectativas alheias ou pela busca incessante por aceitação externa. A verdadeira liberdade vem da capacidade de agir com base no que acreditamos ser certo, independentemente das pressões externas. A verdadeira liberdade também envolve uma capacidade de estar em paz consigo mesmo, independentemente das circunstâncias. Isso significa aprender a ser grato pelas coisas que temos e aceitar o que não podemos mudar. Em vez de lutar contra o que é, a liberdade interior nos permite aceitar as coisas como elas são, sem resistência. Isso não significa passividade, mas sim a capacidade de discernir o que está dentro do nosso controle e agir com sabedoria e equilíbrio. A verdadeira liberdade está em agir de forma justa e equilibrada, independentemente das dificuldades que possam surgir. A busca pela liberdade interna também está ligada ao desapego. Ao nos desapegarmos das coisas materiais, das opiniões dos outros e até mesmo das expectativas que temos de nós mesmos, conseguimos experimentar uma sensação de libertação. O desapego não significa negligência ou falta de ambição, mas a capacidade de ver as coisas por sua verdadeira natureza, sem atribuir a elas um valor excessivo. Quando nos desapegamos do que não podemos controlar, ficamos mais leves e mais preparados para enfrentar os desafios da vida com um coração tranquilo. Em última análise, a verdadeira liberdade é a liberdade de ser quem somos, sem medo ou vergonha. É a liberdade de viver com autenticidade, de seguir nossos próprios valores e de tomar decisões com base no que é mais importante para nós, sem nos preocuparmos com o julgamento dos outros. A liberdade interior é a capacidade de encontrar paz em meio ao caos, de manter a serenidade mesmo diante das adversidades. Quando conseguimos dominar nossa mente e viver de acordo com nossos próprios princípios, experimentamos a verdadeira liberdade. Essa liberdade, por sua natureza, é infinita. Não importa o que aconteça no mundo exterior, se tivermos liberdade interior, sempre seremos livres. Podemos enfrentar dificuldades, perdas e desafios, mas nossa paz interior permanecerá intacta. Ao compreender que a verdadeira liberdade não depende do que temos ou do que fazemos, mas de como nos relacionamos com o mundo e com nós mesmos, encontramos a chave para uma vida plena e autêntica. A verdadeira liberdade vem de dentro, e quando a descobrimos, somos verdadeiramente livres. Chegamos ao final de mais uma reflexão sobre o poder do estoicismo e a verdadeira liberdade que ele pode nos proporcionar. Espero que, ao longo deste vídeo, você tenha conseguido se conectar com os princípios que discutimos e que, de alguma forma, tenha encontrado inspiração para aplicar essas ideias no seu próprio caminho. Falamos sobre a necessidade de nos concentrarmos em nós mesmos, abandonando a busca incessante pela validação externa e pelas comparações com os outros. Discutimos como o silêncio pode ser uma poderosa ferramenta de transformação e como a reflexão diária, a autossuficiência e a coragem de enfrentar nossos medos internos podem abrir portas para uma vida mais plena, focada e, acima de tudo, mais autêntica. Cada passo que damos em direção à nossa liberdade interior é um passo em direção à paz, pois a verdadeira liberdade não está em controlar o que está ao nosso redor, mas em dominar nossos pensamentos,
nossas escolhas e as emoções que governam nossas reações. Ao refletirmos sobre tudo o que foi compartilhado, fica claro que a verdadeira liberdade vem de dentro. Quando começamos a olhar para dentro de nós mesmos, a questionar as influências externas e a buscar a nossa essência, encontramos uma paz que não depende de validação externa, nem do julgamento dos outros. E isso, meus amigos, é uma das maiores conquistas que podemos alcançar. Porém, essa jornada não é fácil, e a mudança não acontece de forma instantânea. Cada passo rumo a uma vida mais autêntica exige disciplina, coragem e paciência. Mas lembre-se de que a verdadeira transformação começa em nosso interior, e cada pequena decisão que tomamos para viver de acordo com nossos próprios princípios nos aproxima do estado de serenidade que todos nós buscamos. Se você gostou deste conteúdo, eu peço que compartilhe com outros que possam se beneficiar dessa reflexão. Não subestime o poder de uma palavra ou de um pensamento que pode inspirar alguém a mudar sua perspectiva. Comente abaixo o que mais ressoou com você. Se tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar sua própria jornada de autoconhecimento, ficarei feliz em conversar com você. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para que você não perca mais conteúdos sobre como aplicar a filosofia estoica em sua vida cotidiana. A mudança que você busca está dentro de você, e o caminho para uma vida plena e verdadeira começa agora. Como sempre, seja inabalável na busca por sua liberdade interior e continue a cultivar a paz e a serenidade em seu coração. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!